Olá pessoal, eu sou o professor Ângelo, né? Vou administrar para vocês a aula de organização empresarial. Tá? Aula de organização empresarial, a gente vai falar sobre uma parte de administração de empresa, tá? E essa aula foi proposta para a gente fazer para vocês, por quê? Porque vocês têm muitos alunos que ainda estão trabalhando, tá, né? E a gente precisa de empregabilidade e a guardinha preza muito essa parte de vocês estarem ingressando no mercado de trabalho. É fundamental para o pessoal da guardinha, né? Para a gente, né? Como professores, e o outro ver vocês trabalhando, né? E conseguindo, né? As suas evoluções, né? Profissionais, tá? Esse tipo de aula foi proposto para a gente porque temos aí, né, o nosso problema do coronavírus, que a gente está vendo aí, né, o Covid-19, estamos com uma pandemia uma situação muito triste, né, espero que vocês estejam todos bem de saúde, né, para dar seguimento à nossa vida, tá, e a gente vai estar falando algumas coisas para vocês sobre esse tipo de aula. A gente sabe, né, que tem um déficit muito grande, tá, nessa matéria, mas a gente precisa dar sequência, né? A vida continua, né? A gente sabe que tem muitos de vocês que não pararam de trabalhar, continuam trabalhando, né? Estão na empresa e eles precisam, né? Do certificado, né? Precisa dar sequência na vida, tá? E as empresas também estão contratando os guardinhas, né? Então a gente precisa dar sequência nisso. Conversando um pouquinho sobre como vai ser esse tipo de aula, até esse tipo de aula, o que a gente vai estar fazendo para vocês, tá? Eu vou estar explicando para vocês rapidinho algumas coisas, né? Organização e os modelos empresariais, né? Primeira coisa, quando a gente fala de organização, a gente fala de administração, né? O que é administração? Administração vem do latim ad, direção, né? Direção, tendência, algo para algo, né? Minister, subordinação ou obediência, tá? Então isso é o significado de administração. Então, a gente confunde um pouco administração com gestão. Administração é uma área um pouco maior, né? Você tem mais tempo de estudo. Quando você vai fazer pós-graduação, você vai fazer graduação, né? Você tem acho que 4 anos. E a gestão é um tempo menos, né? Tem menos moda, então você se faz mais rápido. E as duas, né? Tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido, tá? Tanto o gestor como o administrador, tá? O cara trabalha na empresa, né? Ele não vai fazer administração, ele vai direto faz gestão, tá? A gente não vai estar lendo para vocês todos os slides, tá? Vai fazer uma leitura dinâmica, né? Lembrando vocês que no final a gente entrega até uma apostila. Nessa apostila a gente tem lá um exercício no qual vocês terão que fazer, né? A nossa coordenadora vai estar passando para vocês os exercícios e vocês terão que apresentar ele para tirar nota, né, como se fosse uma avaliação. Eu vou estar colocando todos os exercícios, tá? E aí vocês fazem ele e vai entregando para a gente vai fazendo a devida correção e dando nota para vocês continuarem no ciclo, né? Como tá tudo desse jeito agora, né? Então vamos um pouco sobre Taylor, né? A gente vai falar alguma coisa sobre administração, a gente vai comentar alguma coisa bem rápido por cima, né? A administração científica. O principal objetivo da administração deve ser assegurar o máximo de prosperidade, tanto para o patrão quanto para o empregado. Significa o quê? Uma empresa, ela visa lucro, né? E esse lucro, tá? A administração, a teoria geral, né? A TGA, que a gente fala, né? ADM, né? O pessoal faz muito, né? Aí a administração científica, temos a administração clássica. A gente não vai comentar de todas, tá? Vai falar uma coisinha para você dar uma olhadinha. Isso aqui é um resumo para você dar uma olhada depois no material e dar uma verificada rapidinho no que a gente tem lá. Teoria de contingência, teoria burocrática e sistêmica, tá? Né? Com base nas aplicações do estudo e padronização, quais são as principais características? Né? A gente vê lá padronização da produção, supervisão, padronização das ferramentas, planejamento de ferramentas de cargos, princípios de execução, tá, né? Fichas de instrução, de serviços, né? Premiação, é tudo que envolve dentro da administração, tá, né? Henrique Ford, o fundador do motor Ford, ele criou um modelo, né, chamado Fordismo de produção em massa. A gente
teria que estudar bastante sobre ele, tá? Não vai dar muito comentar muito sobre ele, tá? Mas ele ainda mantém, né? O pessoal usa o modelo dele. Ele foi o cara que implementou todas as teorias, né? Depois vem Henry Taylor, né? Em 1841 a 1825, né? Ele fez uma outra, né? Estrutura, tá? Continuou no princípio da administração e nesse momento, né? Usando a teoria clássica, eles pegaram os principais princípios, né? Foram usando, né? Sobre a eficácia, o que de fato funcionou, né? Divisão do trabalho, divisão do trabalho, autoridade, responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade, né? Unidade de direção, subordinação, remuneração, tudo isso faz parte da administração, né? Aqui a gente tem um exemplo de igualdade e equidade, eu coloquei para vocês dar uma olhadinha depois no slide, tá? A estabilidade pessoal, né? Espírito de equipe, a gente vê teorias clássicas foi até hoje você não consegue sair desse princípio, tá? Você mantém essas coisas. Quando você chega na teoria de relações humanas, tá, né? A gente fala sobre Maslow, tá? A gente vai comentar um pouco sobre a sistêmica. Aqui tem um filminho do Charlie Chaplin que a gente vai apresentar para vocês assim que possível, né? Teoria comportamental, tá? De Maslow. Aí tem uma pirâmide, né? Essa pirâmide, vocês dão uma olhadinha nela depois com mais detalhe, tá? Primeira situação da pirâmide é a parte fisiológica, depois tem a parte de segurança, tem a parte de relação. Essas são a vida nossa, né? A gente primeiro precisa da parte fisiológica, depois a parte de segurança, a parte de reconhecimento, relacionamento, teoria de contingência, né? Essa daí é uma que a gente faz, né? Se acontecer algo, eu tenho uma reserva, tá? Aqui tem um resumo de cada uma delas, tá? Cada setores. A organização é uma combinação de indivíduos para alcançar o mesmo objetivo, tá? Aqui tem algumas coisas sobre aqui a gente tem um fluxograma explicando o recurso, tem recursos humanos, tá? O processo e o que ele gera. O financeiro, o processo e o que ele gera, tá? A gente também fala sobre os tipos de organizações, né? Organizações privadas, públicas, mistas, tá? São aulas, né? Bem corrida, tá? Aqui as empresas privadas, alguns exemplos de empresa privada, empresas permanentes e outros tipos de empresa, tá? E aqui a divisão do trabalho, a gente está explicando bem rápido. Uma coisa que é importante conhecer, né? As funções organizacionais, né? A gente tem lá produção, operação, marketing, financeiro, recursos. Seria bom que você desse uma boa lida no livro, tá? Dá uma olhadinha detalhe por detalhe, tá? Aqui, a administração por objetivo, né? Aquela que só controla, aplica e planeja, tá? A gente tem esse tipos de produções, né? Marketing e tal, cada uma por uma, tá? Aqui a gente tem aqui uma hierarquia, isso é importante que vocês fiquem sabendo. Na hierarquia eu tenho o dono, né? Eu tenho os trabalhadores embaixo, supervisores, gerentes, forma-se uma pirâmide de hierarquia, tá? Um organograma. Um organograma, ele é uma representação de uma estrutura de uma empresa, tá? O organograma. E a gente tem o fluxograma. O fluxograma, são figuras, né, que vão formando, representa-se graficamente o fluxo de processo. Cada desenho que você vê dessas figuras, ela representa uma fase do processo, tá? A gente tem o fluxograma linear, o fluxograma funcional. Aqui algum tipo de questões que vocês terão que dar uma olhadinha depois na apostila, tá? E a gente vai fechar aqui. Vou pegar, vou ver se dá tempo de eu... Vou ter que dar uma paradinha no slide, tá? Guardinha minha para estar aberto. Como é que está aberto? Tá? A gente está mostrando direto para vocês aqui, tá? Aqui a gente tem a segunda aula nossa, a gente estaria falando sobre a parte, né? Áreas funcionais da empresa, tá? Vocês vão ter que dar uma olhada na apostila, dar uma estudadinha, ver como funciona, é muito simples, né? É ler progressivamente, né? As partes funcionais, gestão, a gente tem a parte de controle, a parte de organização. Repare que você planeja, você organiza, você põe em funcionamento e você controla, tá? O planejamento, né? O planejamento não tem como você tem que fazer um planejamento. Se você quer alcançar, fazer alguma coisa, você tem que ter um planejamento. Aqui tem os livros de planejamento, eu mostro para vocês um vídeo no dia dessa aula, tá? Áreas funcionais, áreas afim. Aí tem as áreas funcionais, são a área de produção. Depois tem as áreas
as áreas de meio, né, que são as áreas que não geram lucro, né, a empresa, que são as áreas de meio, administrativa, financeira, tal, elas fazem parte da empresa, mas elas não têm uma parte de lucro, né, geral. Ok? Terminando, também tem questão para vocês verem. E, por favor, procure dar uma lida na apostila e faça os exercícios, tá?